Clube da Matemática, IF Sul de Minas, Campus Inconfidentes. Grupo de estudo preparatório para a UMIF. Este vídeo é uma resolução da questão 8, nível 2, da prova da primeira fase da UMIF 2023. Essa questão é uma questão de raciocínio lógico, que são problemas que exigem a utilização de habilidade de análise, organização e estruturação de pensamento para chegar a uma conclusão ou resolver um problema, baseando-se em regras lógicas e inferências. Questão de raciocínio lógico também é muito comum em concurso público. Então, vamos à questão. Um professor de eletrônica de uma instituição federal orientou uma turma do último ano do curso de automação industrial na produção de 2 tipos de robôs. Um tipo foi programado para dizer sempre a verdade e o outro tipo foi programado para sempre mentir. Um professor de matemática dessa instituição está avaliando um grupo de 7 desses robôs produzido pelos alunos, rotulados de Euler, Cardano, Pitágoras, Fermat, Aristóteles, Tales e Gauss, para determinar quantos dentre os 7 são do tipo que sempre mentem. Então vamos lá, saber quem é o mentiroso. Para isso, o professor faz a seguinte pergunta a Euler: você é do tipo mentiroso? Euler responde, mas o professor distraído não ouve a resposta. Os robôs restantes fazem então as seguintes declarações. Então vamos lá descobrir quem que é o mentiroso. Para isso, o professor faz a seguinte pergunta a Euler: você é do tipo mentiroso? Euler responde, mas o professor distraído não ouve a resposta. Os robôs restantes fazem, então, as seguintes declarações. Só que antes, a gente vai fazer assim, o Euler, eu não sei o que ele respondeu, o professor não escutou. Então, a gente vai colocar assim, Euler, vamos pôr assim, não sei. Vamos lá. Então, o Cardano está mentindo, porque ele não sabe o que o Euler respondeu. Vai ficar assim. Vamos colocar um M de mentiroso. Agora o Pitágoras. Cardano acabou de mentir. Sim, ele mentiu, porque eles não sabem o que o Euler respondeu. Então, vamos lá. Pitágoras. Vamos colocar aqui um V de verdade. E o Fermat, vamos lá. Pitágoras também mentiu. Não, o Pitágoras disse a verdade. Então, vamos lá. Então, o Fermat mentiu. Porque ele quis chamar o Pitágoras de mentiroso. Aristóteles. Fermat mentiu. Sim, é verdade. O Fermat falou mentira.
Aristóteles disse a verdade, sim. E o Tales? Aristóteles disse a verdade, sim, ele disse a verdade. Então, Tales também disse a verdade. Agora, Gauss. Euler é do tipo mentiroso. Mas eu não sei se o Euler é mentiroso. A gente não viu a resposta dele. O professor não ouviu se ele estava mentindo ou não. Então, o Gauss eu também não sei. Então, o Gauss eu também não sei. Então, o Cardano, o Fermat são dois mentirosos. Agora, a gente precisa saber se o Gauss e o Euler estão mentindo ou não. Então, vamos lá. Observe se Euler foi do tipo programado para sempre mentir. Então, ao ser questionado sobre ele ser do tipo mentiroso, ele deverá responder que não, pois caso contrário, estaria dizendo a verdade. Da mesma forma, se Euler for do tipo que sempre diz a verdade, então, ao ser questionado sobre ele ser do tipo mentiroso, ele também deverá responder que não, pois caso contrário, estaria mentindo. Desse modo, perceba que, independentemente de Euler ser do tipo mentiroso ou não, a resposta dele à pergunta do professor é não. Assim é possível concluir que Cardano mentiu, Pitágoras disse a verdade, Fermat mentiu, Aristóteles disse a verdade e Tales diz a verdade. Certinho. Então, agora note que não é possível determinar o tipo de robô que Euler e Gauss são, mas é possível concluir que, se Euler for do tipo mentiroso, então Gauss é do tipo que diz a verdade. Se Euler for do tipo que diz a verdade, então Gauss é do tipo mentiroso. Dessa forma, exatamente um dos dois é do tipo mentiroso. Logo, pode-se concluir que, naquele grupo de robôs, há exatamente 3 do tipo mentiroso. 2 deles são o Cardano e o Fermat, e o terceiro ou é o Euler ou é o Gauss. Então, vamos lá nas questões. Mesmo sem ter prestado atenção à resposta de Euler, o professor de matemática pode concluir corretamente naquele grupo de robôs. Apenas Euler é do tipo mentiroso? Há exatamente 2 tipos de mentiroso, Cardano e Fermat. Há exatamente 2 tipos de mentiroso, Euler e Pitágoras. Há exatamente 3 tipos de mentiroso, Cardano, Fermat e Gauss. Há exatamente 3 do tipo mentiroso, 2 deles são Cardano e Fermat. E o terceiro ou é Euler ou Gauss. Então, a resposta certa é a letra E. Há exatamente 3 do tipo mentiroso. 2 deles são Cardano e o Fermat, e o terceiro ou é o Euler ou é o Gauss. Então, a resposta certa é a letra E. Obrigada e bons estudos!